né? E a falta, né, deixar de ter essa dependência da gasolina, a médio e longo prazo tem um impacto muito maior, tanto para a sua cidade, para o seu estado e para o nosso país. A gente perder essa dependência dos preços internacionais, de tudo que acontece lá fora com o petróleo, se a gente tiver um concorrente para a gasolina forte e bem aceito pela sociedade. Salve galera esperta que curte o canal do RJ. Estou aqui para falar sobre um tema que muita gente me pergunta. Geralmente, sempre quando tem esses aumentos de preço, muita gente fica em dúvida. Qual é o melhor para eu abastecer o meu carro? A gasolina ou o etanol? Eu vou responder nesse vídeo para você quais são alguns pontos importantes que a gente deve considerar entre os dois combustíveis. Mas antes vem aquele velho pedido, né? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, tira suas dúvidas, faça perguntas ou até mesmo qualquer coisa que você achar que não está correto, você pode conversar com a gente. Eu respondo todo mundo que comenta, que escreve, que pergunta no canal. Conto com vocês, ok? Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Qual o melhor para abastecer meu carro, gasolina ou etanol? Antes da gente falar das diferenças mais impactantes em cada um dos combustíveis, a primeira pergunta que deve ser feita para responder esse questionamento deve ser feita a você, consumidor. O que é mais importante para você? É você rodar mais com o seu carro e pagar relativamente menos, ou você abastecer mais vezes o seu veículo e ter um combustível mais limpo, que agride menos o meio ambiente? Por isso que a gente vai falar sobre o valor que o etanol tem em relação à gasolina. Em relação à geração de renda, os dois produtos são muito impactantes na economia do nosso país. Evidentemente que o etanol ele tem uma larga vantagem porque ele espalha mais a renda, ele espalha mais o dinheiro entre as cidades. Ele é de uma certa forma mais acessível às populações das cidades em que o etanol é produzido. Um pouco diferente do combustível, que é muito centralizado, e a grande parte das riquezas geradas nos combustíveis, elas são direcionadas diretamente à União, e a partir da União que há uma dispersão desses recursos para os estados e municípios. Então o etanol já começa ganhando aí na sua forma de produção, na sua forma de cultivo da cana, né, na sua forma de espalhar essa renda, né, por entre cidades do interior, né, que é onde está mais forte o cultivo e a produção da cana-de-açúcar e, consequentemente, a produção do etanol. Esse é um ponto fundamental que eu sempre gosto de dizer. A partir do momento que você coloca etanol no seu carro, você está gerando renda para a região onde esse etanol foi produzido, você está fomentando o comércio, fomentando as áreas de todos os pontos que são atendidos por aquela determinada região, como por exemplo Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, que contém usinas, os estados que contêm usinas, né, e eles produzem etanol através do processo de moer a cana. A partir do momento que você consome o etanol, você fomenta essas cidades do interior dos estados que produzem o etanol. Isso é muito importante para as economias locais. É muito mais impactante do que a produção da gasolina. Certo? Então, o álcool, né, o etanol, ele já tem um primeiro ponto de vantagem em cima da gasolina, que é esse fator de valor agregado para as economias locais de onde ele é gerado. Toda a produção do etanol, onde utiliza maquinários, caminhões, tratores, toda a combustão que é feita, ela é retirada o CO2 do ar, né, do nosso meio ambiente, através da fotossíntese da própria plantação.
Esse processo de plantação da cana gera tanto crédito de oxigênio em relação ao CO2 que ele impacta também na geração de gases que são emitidos nos veículos. Uma conta bem simples que a gente pode fazer é que a gasolina gera 100, por exemplo, 100 de poluição e o etanol gera 70. Só que o etanol ele é quase que 100% diminuído o seu impacto no meio ambiente pelo processo de produção e de plantação da cana-de-açúcar. Esse é um segundo ponto que é muito vantajoso, que gera um valor agregado ao etanol que o diferencia da gasolina. Aí, Jota, por que as pessoas abastecem gasolina? Porque o impacto direto no bolso é abastecer a gasolina. Apesar de que na gasolina você tem 27% de etanol. Você tem etanol na sua gasolina. Então, as pessoas faltam um certo conhecimento para que você possa pegar o seu veículo, fazer as contas de quanto o seu carro faz com etanol, quanto o seu carro faz com gasolina. E você mesmo decidir, em termos de paridade, em termos de aproximação, se é vantajoso ou não a gasolina ou o etanol. Eu digo isso a vocês porque no meu veículo eu utilizo etanol. Em alguns momentos é mais vantajoso, depende da oscilação do preço entre a gasolina e o etanol. Agora, nesse momento que é uma disparada do preço da gasolina, é um excelente momento para você testar o etanol no seu veículo. E aí você vai perceber, você vai saber mais ou menos quanto seu carro faz com gasolina, quanto seu carro faz com etanol. E você vai descobrir que essa diferença não é tão grande. Que essa diferença não justifica você optar sempre por abastecer a gasolina. Fica essa dica importantíssima sobre a diferença de abastecer gasolina e de etanol. Os impactos são muito fortes na nossa economia. Certo? Escolha de forma consciente. Faça para você a pergunta que você precisa para tentar entender. Se a primeira resposta que você der é não, eu quero que for mais rentável para mim, provavelmente, na maioria das vezes, a gasolina vai ganhar essa disputa. Porém, em termos de valores agregados, na economia local, na economia do seu estado, em termos de fomentação, e a falta, deixar de ter essa dependência da gasolina, a médio e longo prazo tem um impacto muito maior, tanto para a sua cidade, para o seu estado e para o nosso país. A gente perder essa dependência dos preços internacionais, de tudo que acontece lá fora com o petróleo, se a gente tiver um concorrente para a gasolina forte e bem aceito pela sociedade. Por isso estou aqui mostrando para vocês essa diferença para que a gente possa tomar a decisão de forma correta. Faça o teste. A maioria dos carros contém no computador de bordo a quantos quilômetros o carro faz por litro. Zere isso, enche o seu tanque de etanol, vá fazendo seus testes. Cada momento é um momento, nem sempre a sua rotina é a mesma. Outras pessoas pegam no carro, vá com calma, vá fazendo, vá criando essa percepção de quanto seu carro faz com a gasolina e quanto seu carro faz com o etanol. E a partir daí você vai poder ter uma ideia. Eu vou passar aqui para vocês. O meu carro é um Creta, ele faz 9 com a gasolina e faz 7 e alguma coisa com etanol. Então a diferença é muito pouca, que no momento desse em que o preço da gasolina dispara, já é muito vantajoso colocar o etanol, mas mesmo assim, quando você pensa que você está fomentando a economia local, a economia do seu estado, a economia regional, através da dispersão de renda da produção da cana-de-açúcar, é muito mais vantajoso você abastecer com o etanol. Fica a dica do RJ. Dúvidas, compartilha, comenta, pode escrever aqui que a gente vai responder a todo mundo.